Vamos então dar início à nossa segunda audiência desta reunião. A audiência ao Movimento Cidadão Diferente para apresentarem as preocupações com a escola inclusiva, abordando o Decreto-Lei número 54/2018, 6 de julho, os Centros de Apoio à Aprendizagem, os Centros de Recursos para a Inclusão e a Intervenção Precoce. Anunciar ainda que estão, portanto, presentes a uma delegação do movimento representado pela Dulce Rocha, Luciana Moreira e Miguel Azevedo. Lembrar a grelha de tempos, tem 10 minutos iniciais para fazerem a vossa exposição, a vossa intervenção inicial. Depois os grupos parlamentares terão 3 minutos cada para colocarem as questões que entenderem e no final terão novamente a palavra para responderem às questões formuladas pelos senhores deputados. Portanto, sem mais delongas, passava então a palavra ao Movimento Cidadão Diferente. Faça o favor. Muito boa tarde. Queria cumprimentar todos os senhores deputados na pessoa da senhora Vice-Presidente, dizer que agradecemos imenso esta oportunidade de mostrar as nossas preocupações em relação à escola e à educação inclusiva, e começando já pelo Decreto-Lei 54, e esta é a nossa grande preocupação, de que um documento bem estruturado e bastante inclusivo está a tornar um fator de exclusão nas escolas. E quer dizer com isto em que o decreto-lei não é lido corretamente pelos agrupamentos de escolas e são mobilizadas muitas das medidas educativas sem se ter em conta, de facto, o que rege a escola inclusiva. Mas eu, contudo, vou passar a palavra à Dulce Rocha, que é ela que está com esta área dentro do movimento. Dulce, faça favor. Ora, muito boa tarde a todos, estimo que se encontrem todos bem. Portanto, no âmbito e na falta da especificidade do Decreto-Lei 54/2018, este deixa ao critério de cada agrupamento a sua interpretação e aplicação, sendo enormes as diferenças da sua aplicabilidade nos mais diversos estabelecimentos escolares de norte a sul do nosso país. Existe uma falta de entendimento e de compreensão sobre o alcance e o objetivo deste Decreto-Lei. Sugerimos um estudo profundo sobre este e que sejam efetuados estudos sobre a sua aplicabilidade e os potenciais resultados obtidos. O que se pretende é colocar o legítimo e supremo interesse da criança salvaguardado, sendo da responsabilidade de todos criar mecanismos para a aplicabilidade uniformemente, com o objetivo de potenciar e aprofundar as competências das nossas crianças. Sendo que cada criança tem as suas dificuldades e características e particularidades que desde muito precocemente podem ser trabalhadas, por isso não se entende que exista uma diversidade de critérios. Deve existir a aplicabilidade das várias medidas, entre elas as medidas universais, as seletivas e as adicionais, sem ter de existir a necessidade do escalonamento destas. Pois se uma criança tem dificuldades numa determinada área, poderá não ter noutra. Assim, deve-se trabalhar e colmatar a dificuldade assinalada. Aqui não se concorda com a intervenção mínima, mas sim numa intervenção assertiva. Portanto, na necessidade de se aplicar medidas, estas devem ser em simultâneo e imediatamente. Estudos comprovam que quanto mais precocemente é a intervenção, melhores são os resultados obtidos a médio e a longo prazo. Não se entende a razão pela qual não se apoia logo no fim do pré-escolar e no primeiro ciclo estas crianças. Não se deverá avançar com o seu percurso escolar sem que sejam alcançados os mínimos pretendidos, pois é nos primeiros anos escolares que elas adquirem as competências base. É necessário um reforço nas aprendizagens em contexto sempre de sala de aula com o respectivo professor titular, cumprindo o currículo letivo a que está adscrito. No caso das crianças com necessidades educativas especiais não estarem a acompanhar, aqui sugerimos que seja colocado um professor de ensino especial para que, em conjunto, criem estratégias para dar suporte ao aprendizado com as suas devidas alterações. É manifestamente escasso o apoio que destes docentes, pois o que acontece atualmente é termos em várias escolas, distribuído pelos vários anos de escolaridade, incluindo no pré-escolar, um professor de ensino especial que dá apoio 1 a 2 vezes por semana por apenas 30 minutos. Ora, se a escola que tenha pré-escolar
primeiro, segundo, terceiro e quarto anos, e em cada turma existir uma criança com necessidades educativas especiais, não se entende a razão porque não se pode alocar desde o início do ano letivo um professor de ensino especial fixo nessa mesma escola, para que possa, juntamente com o professor titular, acompanharem, apoiarem e criarem estratégias para ajudar as crianças. Pretende-se também que os diversos técnicos, terapeutas da fala ocupacionais e os médicos que acompanham a criança participem ativamente nos relatórios técnico-pedagógicos e estes deveriam ser analisados ao fim de cada semestre por todos os intervenientes e devendo ser feito imediatamente as suas adaptações. É crescente o número de crianças com necessidades educativas especiais. Devia ser proposto a criação de uma cadeira na formação dos professores sobre o ensino adequado a pessoas diferentes, desde o seu início de formação até ao seu término. Devem ser potenciadas as competências de cada criança, tendo como objetivo a sua formação e, sobretudo, a sua autonomia, para que possam completar o seu percurso escolar e assim estaremos a colocar no mercado de trabalho pessoas capazes e autónomas. A participação dos encarregados de educação deve ser mais ativa, assim como todos os profissionais, exteriormente ao contexto escolar que acompanham a criança, para que se cruzem sinergias. Com toda a situação vivida nos últimos 2 anos, abriu-se uma enorme brecha entre a comunidade escolar e os pais, que estão cada vez menos presentes e participativos. É notória a falta que os agrupamentos têm para a contratação de professores e auxiliares, inviabilizando assim o suporte necessário, ficando muitas crianças sem acompanhamento por um período letivo completo. Estes agrupamentos, tendo apenas uma equipa multidisciplinar e tendo a cargo de diversas escolas, falham a sua cobertura nestas últimas, por faltas de meios. Reiteramos, assim, a necessidade de uma análise profunda ao Decreto-Lei 54/2018, com a devida regulamentação, para que não seja dúbia a sua aplicabilidade. Agradeço a vossa atenção. Passo a palavra ao Miguel, por favor. No que toca em relação aos centros de apoio à aprendizagem, e muitos dos problemas dos centros de apoio à aprendizagem são refletidos na intervenção da Dulce, é que temos uma cobertura muito escassa de centros de apoio à aprendizagem, centros de apoio à aprendizagem sobrelotados, porque agrupamentos não querem assumir este tipo de resposta educativa, e posso dar o exemplo do agrupamento Sofia Melo Breiner, que tem 24 alunos num centro de apoio à aprendizagem, o que é um número inconcebível, e então não conseguem dar resposta aos alunos, e então vão divididos por turnos. Significa que estes alunos que necessitam tanto de uma intervenção e de um apoio a tempo inteiro, são divididos, todos os ganhos que são feitos num período são perdidos no outro. É necessário, de facto, haver uma cobertura muito maior dos centros de apoio à aprendizagem, que estes tenham os recursos necessários para apoiar os alunos e também para apoiar os professores titulares e os professores do ensino regular, que tanto necessitam para acolher os alunos dentro das salas de aula. No entretanto, em relação aos centros de recursos para a inclusão, e tentando ser breve e cumprindo os 10 minutos, a questão aqui ainda é mais grave. Como a Dulce também bem mencionou, há um crescimento exponencial dos alunos com necessidades de serem apoiados pelos centros de recursos para a inclusão, e o que temos vindo a observar é que, neste momento, os contratos feitos com as instituições não são revistos há mais de 5 anos, e significa que o montante é exatamente igual para um número muito maior de alunos. Significa, como é óbvio, que os recursos têm que ser esquartejados entre um número enorme de alunos, quando deveria ser o aumento Portanto, os contratos deviam acompanhar o aumento dos alunos. E agora passava a Dulce para a intervenção precoce. Essencialmente, o que se passa a nível das instituições é que as equipas da ELI apresentam uma sobrelotação de casos. Não há técnicos suficientes para dar resposta a todos os casos.
Como tal, não há acompanhamento direto e muitas vezes nem intervenção em contexto. E quando há, é sempre apenas de uma técnica, normalmente da área, que acha que a criança tem mais necessidades, embora a sua avaliação se tenha chegado à conclusão que necessita de apoio nas mais diversas áreas. Por exemplo, a nível de terapia da fala, terapia ocupacional ou psicologia. Mas como não existe uma equipa suficiente para dar resposta a tudo, acaba por selecionar aquela que é mais urgente. O apoio direto é preferencialmente dado a crianças em idade de creche, ficando as crianças que frequentam os jardins de infância, por norma, apenas em observação, com reuniões de capacitação das equipas que compõem a sala e as respectivas famílias. As sinalizações são feitas em crianças com idades que frequentam o jardim de infância, acabam por não ter vaga nos apoios a nível de intervenção direta e em contexto, permanecendo apenas em vigilância. Muitas vezes acaba o ano letivo e estas crianças que tinham sido sinalizadas apenas nesse mesmo ano transitam posteriormente para o ensino básico sem ter nenhum tipo de apoio direto, pois as próprias avaliações feitas pelas equipas da DLI ainda estão muito demoradas. Termino. Aqui passo a palavra ao Miguel. Estas são as nossas preocupações em relação a estes pontos. De facto, enquanto representantes das famílias, estamos extremamente preocupados com esta questão contínua de falta de recursos, além de falta de recursos, também da má interpretação dos agrupamentos de escolas em relação ao 54, que, em nosso ver, parece-nos um documento bem estruturado, mas um bocadinho ambíguo, o que deixa como um documento literário, cada um faz a interpretação que pretende dela, não é? E isto não pode ser, porque cria assimetrias muito grandes no território nacional. Posso dar o exemplo de Torres Vedras, em que dentro do mesmo município temos respostas educativas completamente diferentes, uma a funcionar muito bem e outra um exemplo do mau funcionamento disso. Muito obrigada por esta vossa intervenção inicial. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Pompeu Martins. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer naturalmente a vinda a esta Comissão do Movimento Cidadão Diferente, cuja missão é defender e promover o respeito dos cidadãos portadores de deficiência, defender o respeito pelos seus direitos e a sua qualidade de vida em toda a sua dimensão, numa dimensão global, bem como apoiar e representar as famílias para a persecução dos direitos das mesmas, e isso é algo que se saúda vivamente. A legislação, como é sabido, sofreu transformações, indicando um caminho de mudança de paradigma, onde se defende o princípio de que todos os alunos têm direito a aprender e de que todo aluno é capaz de aprender, no âmbito daquilo que são as suas características pessoais, e sublinhava aqui pessoais, merecendo estas da parte da escola a justa atenção e tendo a escola e a comunidade educativa de entender que a sua identidade coletiva se constrói com a soma e as inter-relações entre todos aqueles que a compõem, sendo esse o foco de riqueza, da diversidade, que torna o universo escolar um local de partilha e de crescimento de dimensão humana de cada um dos agentes que nela participa. A nova legislação, como também sabemos, resultou de uma grande auscultação pública ao longo de 2 anos, foi acompanhada de um plano de formação de dirigentes, professores encarregados de educação. Pese isso, e conforme vocês também aqui já referiram, não fica de todo posto de lado a necessidade de tornar a própria legislação cada vez mais clara, a regulamentação mais clara, que é uma das dificuldades que vocês aqui assinalaram e que nós também tomamos nota dela. Neste pressuposto também, o 54 de 2018 tem como eixo central a orientação para a necessidade de cada escola reconhecer e adequar os processos de ensino às características individuais de cada aluno, mobilizando os meios de que dispõe, para que todos aprendam e participam na vida da comunidade educativa. Ora, o aumento da autonomia foi também conferido às escolas com a possibilidade de fazer a gestão flexível do currículo. E isto, naturalmente, é mais uma ferramenta que poderá facilitar o trabalho e, digamos que, a implementação deste novo paradigma e desta nova legislação. Claro está que, tratando-se de uma mudança de paradigma, vivenciamos todos um processo de crescimento e de adequação a uma realidade
que visa o alcance de metas, umas no imediato, como também já aqui foi referida a necessidade de ser no imediato, e outras a prazo mais alargado, umas com resultados de transformações ao nível organizativo mais imediatos e outras com metas ainda por atingir, mas em fase de investimento contínuo, mantendo sempre o investimento e a crença nesta linha de rumo. E da parte do Ministério da Educação tem havido, com o vosso movimento, tanto quanto nos é dado saber, e tem sido possível resolver problemas caso a caso, nomeadamente no tocante à falta de recursos humanos e de transportes escolares, e em termos mais globais também se tem realizado um conjunto significativo de ações de formação para o pessoal docente e não docente, assim como foram reforçados os recursos às equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. Só no Orçamento de Estado 2023, nós, no Plano para a Educação Inclusiva, mobilizou um investimento de mais de 130 milhões de euros para que, entre outras coisas, se pudesse aumentar o apoio tutorial e psicossocial aos alunos, promover o robustecimento da educação inclusiva e promover também a contratação de profissionais, em especial de psicólogos. Reconhecemos o esforço do Governo e também a necessidade de envolver mais recursos humanos e materiais. A envolver no sentido mais puro do termo. Sermos capazes e sermos cada vez mais, de forma mais intensa, aqueles que participam e avaliam e advertem para o caminho feito e para o que falta fazer, como é também o vosso papel. A temática da inclusão convoca-nos por isso a todos. Eu terminava, Sra. Presidente, deixando-vos aqui uma questão para também conhecermos aqui a vossa opinião sobre isto. Até que ponto é a vossa convicção que esta transformação do espaço escolar no espaço de todos, como avaliam os níveis de cooperação entre os agentes que compõem a comunidade educativa, nomeadamente as autarquias, as câmaras e juntas de freguesias, a administração central e regional do Estado, o tecido associativo local, entre outros, como é que todos estes agentes têm estado nesta adaptação a este novo paradigma? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e os membros do Movimento Cidadão Diferente. É um gosto voltar a conversar convosco. É pena que estes assuntos tenham que ser os mesmos. E a vossa preocupação e as preocupações que aqui deixaram têm sido as preocupações do Partido Social Democrata. Ainda hoje, nesta comissão, vai ser discutido um requerimento do Partido Social Democrata que quer ouvir o Sr. Ministro da Educação e a Sra. Ministra do Trabalho exatamente sobre esta questão do Decreto-Lei 54 de 2018 e este desfazamento entre a narrativa do Governo e este sucesso da aplicação do Decreto-Lei 54. E quando ouvimos aqui o Sr. Deputado Pompeu Martins, do Partido Socialista, a dar-nos conta daquela que é a legislação que está em vigor, de facto, Sr. Deputado, de que estamos a falar não é só de legislação. É porque a inclusão não se faz por decreto. Nós precisamos, efetivamente, de passar mais do que uma legislação, porque aquilo que ouvimos das pessoas que diariamente trabalham com necessidades educativas especiais, aquilo que ouvimos das associações que todos os dias sentem este apelo das dificuldades que está a ser feito, é de que há falta de recursos na escola, é de que há falta de meios. E nós não podemos avaliar caso a caso. Temos que avaliar um país que está a sofrer com a dificuldade em que está a ser feita, ou que está este decreto, que não se é estudado desde que ele está a ser implementado, mas há outras falhas naquela que tem sido a estratégia, e bem, que pensou o Partido Socialista, ou melhor, o Governo Socialista, e quando pensou a Estratégia Nacional para a Deficiência, mas deixem-me aqui dizer-vos concretamente e sobre uns assuntos que o Movimento Cidadão Diferente aqui o trouxe, quando o PSD também fez uma pergunta muito concreta sobre estes centros de recursos para a inclusão, a resposta que obtivemos foi que o trabalho desenvolvido sobre o sistema de intervenção precoce, assim como a realização do estudo de avaliação de requisitos dos modelos de funcionamento dos CRIs, é um trabalho realizado com parceiros do setor social e solidário, estando previsto para o próximo mês a reativação do mesmo grupo. Ou seja, estamos a falar de um governo que diz que vai ser feito mais um dos muitos que já existem, grupos de trabalho para dar respostas aos centros de recursos para a inclusão, que, como já ouvimos, não têm acordos revistos desde o ano 2017, 2016, 2017, e que estão a sofrer. Temos
uma equipa de monitorização da educação inclusiva que há pouco atrás, há cerca de 1 hora, nos pintou aqui também no grupo de trabalho para a recuperação das aprendizagens um cenário muito positivo daquele trabalho que está a ser feito, e depois temos os pais, temos os encarregados de educação em alertas constantes. Foi exemplo disto os pais dos colégios do ensino especial que tiveram necessidade de vir para a porta desta casa gritar pelos apoios que fazem falta e as verbas que estão em falta de atualização há algum tempo, e voltamos a ouvi-los e voltamos a ouvir também os pais do Movimento para a Inclusão Efetiva que se juntaram no Ministério do Trabalho ainda há muito pouco tempo, e portanto esta narrativa cor-de-rosa não é a narrativa que se vive nas escolas, e 3 minutos de facto não dá para voltar ou para trazer aqui à memória outros assuntos que se prendem com esta necessidade efetiva dos alunos com necessidades educativas especiais, mas daqui a pouco teremos a oportunidade de ouvir uma outra entidade sobre estes assuntos e vamos lembrar aqui outras questões. Ao Movimento Cidadão Diferente, de dizer-vos apenas o seguinte, ou perguntar-vos o seguinte: acreditamos que tenha havido algumas conversas com o Ministério da Educação, acreditam que há da parte do Ministério alguma abertura para esta revisão, para olharmos para este decreto de outra forma? Muito obrigado mais uma vez pelas vossas chamadas de atenção e pelas notas que aqui nos deixaram. Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Obrigado, Sra. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados e uma saudação especial ao Movimento Cidadão Diferente. Eu vou, sobretudo, lançar pontos de reflexão mais do que questões. Mas uma primeira nota a propósito da intervenção da senhora Dulce Rocha é mesmo sobre este conceito de educação inclusiva que me parece, e foi aqui, a nota foi dita mais que uma vez, que me parece de facto um conceito ambíguo. Isto é, ele sendo ambíguo no plano jurídico, depois agrava a ambiguidade no plano pedagógico e no funcionamento das escolas. E a intervenção do Sr. Deputado Pompeu Martins também não esclareceu as ambiguidades do conceito. Só para deixar uma nota nesta matéria, uma coisa é nós termos uma lei ou uma ideia de educação inclusiva focada num grupo de alunos prioritário com características específicas identificadas sobre os quais tem que se fazer intervenções. Isso é uma coisa. Outra coisa é a lei permitir uma espécie de intervenção alargada, generalizada a todos os alunos. No primeiro caso, é eficaz dar respostas aos alunos que de facto precisam, porque nós temos uma atenção focada. Mas no segundo caso, quando isto se transforma naquela ideia geral de escola inclusiva e, sobretudo, quando remete para a ideia do ensino centrado no aluno, nós tendemos a passar a fronteira do que é funcional para o que é disfuncional. Isto é, este tipo de intervenções convém que sejam cirúrgicas, minimalistas, para serem eficazes. Portanto, esta ideia do ensino centrado no aluno, quando é geral, é muito discutível, é tão errada quanto a ideia do ensino centrado no professor, porque a instituição deve se centrar em valores abstratos como o conhecimento para o geral dos alunos. Esta é uma nota que eu gostaria de deixar. Portanto, insisto, é preciso clarificar este conceito de educação inclusiva, como aqui foi referido. Uma segunda nota, nós no Partido Chega temos feito uma relação sistemática entre a má gestão financeira do Ministério da Educação e a falta de apoios para muitos segmentos, entre os quais os alunos do ensino específico. Nós visitámos recentemente o Colégio Eduardo Claparede, aqui em Lisboa, e a Cercilei, em Leiria, a Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, e vamos prosseguir essa agenda. Ficou para nós muito claro que são instituições que vivem muito mais da boa vontade dos seus dirigentes e profissionais, até do amor, lucidez, sacrifício, do que de apoios do Estado. E estas características constroem-se ao longo do tempo e são facilmente destruídas por falta de apoios financeiros. Depois, mesmo que eles venham mais tarde, já não se recupera. Uma última nota, se me for possível, é que sobre a intervenção do Sr. Miguel Azevedo, sobre esta questão da gestão financeira, que tem a ver com a gestão financeira dos centros de apoio às aprendizagens. São escassos, são sobrelotados, isto é, a má gestão financeira do Ministério da Educação é também, temos que pôr isto claro, má gestão humana.
E isto precisa de respostas na questão, olharmos para os currículos, para a própria máquina do Ministério da Educação. Mas pronto, 3 minutos, pouco mais podemos adiantar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, agradeço em especial ao Movimento Cidadão Diferente todas as considerações que fizeram e, sobretudo, o trabalho que desenvolvem. Dizer que a Iniciativa Liberal está a dar voz crescente a este tema e que repudiamos qualquer tom de conversa sobre este tema que não seja com sentimento de urgência. O desfazamento que há entre o que se passa nas famílias e nas escolas, entre a falta de, eu até diria, de sensibilidade social ao que se está a passar e o desfazamento da conversa, que eu diria mesmo conversa, peço desculpa pelo termo, do Governo em relação a esta matéria, chega a ser constrangedor. A Iniciativa Liberal discutirá hoje um requerimento justamente para estar o Ministro da Educação e da parte da Segurança Social na parte da inclusão para discutirmos estes temas, mas é apenas um dos muitos pontos que contamos fazer nos próximos dias. Nós ainda recentemente, a propósito de uma visita à escola, perto da Escola Cesário Verde, com o movimento também para a inclusão efetiva, nós já levantámos muitas questões em relação não só que a escola tem que ser um instrumento de combate à segregação social, mas pela positiva, de inclusão, mas muitas vezes até em vez de estar a funcionar como não reprodução das desigualdades sociais e como combate à segregação, temos situações em que ainda agrava, que potencia esta situação, o que não é de todo tolerável. No caso de educação inclusiva é bastante transversal a falta de recursos humanos, falta de professores, auxiliares, terapeutas de fala, ocupacionais, há diversos recursos em falta. Há também problemas junto das atividades extracurriculares. Temos percebido bastante uma grande falta, nomeadamente ATLs para crianças com necessidades educativas especiais, e creio que é um tema muito preocupante do ponto de vista não só do desenvolvimento, porque não é só ao nível da educação no sentido da formação, mas também da componente de socialização e de outras atividades que têm desenvolvimento, quer nutricional, quer de outros tipos de capacitações das crianças que é preciso trabalhar. Muitos temas realmente poderiam ser aqui levantados, 3 minutos é manifestamente pouco, além da questão de números de recursos que nós vamos querer levantar. Eu gostava de vos perguntar em concreto, porque nas CRIs disseram que há um crescimento de alunos com necessidades e que os contratos com as instituições não são revistos há mais de 5 anos. Se têm encontrado justificação para este tema ou abertura para que isto mude, se quer nas CRIs, nos centros de apoio à aprendizagem, há claramente falta de recursos e de sobrelotações, se consideram que isto se deve à falta de profissionais, mas é pelas condições, à falta de autonomia, à falta de orçamento. Onde é que são as causas dos problemas, no vosso entender? Porque para resolver é preciso ir às causas, não é? Que há falta, eu acho que isto é transversal. Mas onde é que está o ponto? São abertos concursos e é porque o orçamento não é suficiente, é porque não há... Vamos um bocadinho atrás no problema para ver onde é que podemos avançar, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da intervenção política, e agradecer de novo a vossa atuação num tema profundamente importante. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os representantes do Movimento Cidadão Diferente. Agradeço em nome do PCP as reflexões e as contribuições que trazem para este debate sobre uma causa que também é, como sabem, do PCP, em relação à qual temos trabalhado, desde logo defendendo este princípio segundo o qual a diversidade é um valor e não um obstáculo à educação e, em particular, à educação inclusiva. E, portanto, desse ponto de vista, impõe-se a necessidade de resposta a todas e a cada uma das crianças e dos jovens e a garantia dos meios necessários, meios humanos, meios materiais,
meios técnicos e pedagógicos. Nesse sentido, o PCP tem defendido o reforço de docentes de educação especial e outros profissionais, os psicólogos, os intérpretes de língua gestual, os terapeutas da fala, outros profissionais especializados, até no sentido de dinamizar, fomentar e robustecer a importância das equipas multidisciplinares. Eu gostava também de salientar aqui a importância de outros profissionais que muitas vezes são esquecidos e que são os assistentes operacionais. Do nosso ponto de vista, está a ser criada uma situação bastante dramática devido à perversão que resulta da falta de assistentes operacionais devidamente formados, treinados e experimentados para o apoio específico a estes alunos. Há muitas escolas onde não há sequer um único assistente operacional com capacidade e experiência para os acompanhar, enfim, na higiene, enfim, até à casa de banho, etc. Isto resulta... E aqui há que salientar os efeitos perversos da municipalização das escolas. Muitos assistentes operacionais são contratados diretamente através dos Institutos de Emprego e Formação Profissional, portanto, sem qualquer capacitação para essa função, e muitas vezes também, e há vários exemplos, em que são contratados através de empresas de trabalho temporário, sem que tenham qualquer qualificação para o efeito. Do ponto de vista do PCP, portanto, é indispensável que sejam garantidas um conjunto de resposta, desde as ajudas técnicas, naturalmente o financiamento tem que ser robustecido, as turmas têm que ser reduzidas, é preciso garantir equipas multidisciplinares, como referi há pouco, para a intervenção precoce, falta em muitos casos a adequação dos edifícios e equipamentos, e é necessário uma melhor orientação da ação social escolar. Nós mantemos alguma preocupação em relação à manutenção de unidades segregadoras em escolas, no sentido em que servem para evitar a real integração dos alunos com necessidades educativas especiais nas turmas em que deviam estar, naturalmente apoiados por professores e outros técnicos capacitados para o efeito, e também com a existência ainda de escolas de referência. O nosso princípio, como aliás salientamos na proposta de apreciação parlamentar de 2018, é que todas as escolas, estou mesmo a concluir, Sra. Presidente, a nossa posição é que todas as escolas devem ser de referência e, portanto, os alunos têm direito a frequentar a escola que for da sua área e da preferência dos pais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra de novo ao Movimento Cidadão Diferente para a sua intervenção final. Tem 10 minutos. Muito obrigado. Não vai ser fácil conseguir responder a toda a gente, especialmente com a pergunta da deputada Cláudia Castro, que basicamente isto era uma pergunta de fundo e de pensar... Carla Castro, peço desculpa. Peço desculpa. De facto, aqui, para chegar ao ponto, de facto é preciso analisar praticamente o que é a escola, o que é que nós queremos da escola inclusiva. E, de facto, há sempre falhas, porque os recursos são sempre escassos, há sempre necessidade de mais, porque, infelizmente, estas crianças, estes jovens, requerem sempre um cuidado extra em relação aos outros. Mas não passa só por uma questão orçamental, passa muito também por uma questão da sociedade, de que a própria sociedade seja inclusiva, porque muitas vezes falha-se nas legislações, falha-se quando se coloca recursos porque a sociedade ou as comunidades não são inclusivas ou não estão preparadas para ser inclusivas. E aqui pode ser uma barreira muito importante que, se calhar, é necessário trabalhá-la primeiro para depois colocar todos os recursos que são necessários. Em relação à questão que colocou o Sr. Deputado do Partido Socialista, de facto,
há articulação em alguns territórios, temos alguns territórios em que de facto a articulação entre todos os agentes é muito boa e que podemos dar como exemplo e não percebemos porque é que os bons exemplos não são replicados e parece-nos até que os maus exemplos é que são replicados, e queria dizer que era importante que cada município tivesse a sua própria estratégia para a deficiência, porque ao ter uma estratégia para a deficiência iria comatar muitas das falhas que são observadas, como o Sr. Deputado do PCP estava a falar dos assistentes operacionais. Era importante que os próprios municípios criassem um quadro de recrutamento para as assistentes operacionais exatamente para a educação especial. Tal e qual como temos o quadro de recrutamento de docentes, também haver um quadro de auxiliares especializados onde se pudesse ir buscar estes assistentes operacionais que tantos são necessários. Em relação à questão que a deputada Carla nos colocou, é sempre aquela que nós, como Ministério, não conseguimos conversar. Nós conseguimos conversar com a Direção-Geral da Educação, com os secretários de Estado, mas com o Sr. Ministro que tem a seu cargo esta pasta, não. Não sabemos porquê. Eu penso que, de facto, o que é necessário é começar a perceber o que é que está a falhar. Estão coisas a falhar, como é óbvio, e melhorá-las. E uma das questões que para nós é fundamental em relação à melhoria passa muito não só por aumentar os recursos, mas sabê-los organizar e dar orientações aos agrupamentos de escola, dar orientações aos municípios como é que devem mobilizar, porque por vezes estamos a gastar recursos quando eles não são necessários. É preciso, de facto, e aqui nós colocamos esta tónica, que para nós é muito importante, que haja aqui uma estratégia municipal, porque exatamente como o Estado, o Governo, sentiu a necessidade de ter uma estratégia nacional para a deficiência, é necessário que isto baixe, de facto, quando estamos a fazer a descentralização da educação, da área e das áreas sociais, em que cada município também saiba o que quer para a deficiência e que caminhos é que quer percorrer. Houve alguém que também colocou aqui a questão dos centros de recursos para a inclusão. O que se passa neste momento é que este modelo de centro de recursos para a inclusão aparece com o Decreto-Lei 3 de 2008, em que são criadas e são certificados os CRIs e que tinham contratos a 3 anos para dar apoio aos agrupamentos de escola. E nos últimos anos deixou de ser estes 3 anos, passou a ser anual a revisão dos contratos dos CRIs, o que também provoca uma coisa muito importante, que é a precariedade dos técnicos, que são contratados apenas para aquele ano letivo, e coloca a questão da continuidade. Isto da continuidade, o que é que eu quero dizer com isto? É que para estes alunos, para estas crianças e para estes jovens, uma figura de continuidade é muito importante. E se todos os anos estamos a cortar esta continuidade com o técnico que já conhece as necessidades, e entrando um novo, vai outra vez fazer uma avaliação, que vai voltar a começar tudo praticamente do zero, era necessário que os contratos com os CRIs fossem por ciclo. Estamos a falar do primeiro ciclo, estamos a falar do segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. Queria também chamar a atenção em relação aos centros de apoio à aprendizagem. Eu penso que ainda tenho tempo, que há, de facto, são escassos os centros de apoio à aprendizagem no ensino secundário. E isto tem sido uma barreira para os alunos com necessidades educativas especiais chegarem no ensino secundário. Muitas vezes eles ficam retidos vários anos no terceiro ciclo porque as famílias não encontram resposta no secundário para acolherem os seus filhos. E termino e agradeço a atenção dispensada e nos terem ouvido as nossas preocupações, e estamos disponíveis para num futuro, e se nos quiserem dirigir-se individualmente cada grupo parlamentar, teremos todo o gosto também em voltar a conversar convosco.
Muito obrigada pela vossa intervenção, pelos contributos que aqui nos deixaram, que certamente serão úteis para o trabalho a desenvolver pelos senhores deputados no sentido de se encontrar soluções para estas vossas preocupações. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado e boa tarde. Com licença.